Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, e uma hora de café especial. E hoje eu tenho o prazer de convidar uma pessoa que foi aquela que inaugurou a hora do café comigo. A primeira hora do café foi com uma grande amiga, Léia Cordeiro. E naquela época, eu não lembro exatamente, mas a gente falou sobre liderança, alguma coisa assim. E depois nós tivemos outras horas de café. Mas comemorando 7 anos, eu não sei se esse número é cabalístico, mas acho que tem alguma coisa. Essa hora do café é uma hora do café especial. Os temas podem ser polêmicos ou não, e eu convidei a Léia para a gente comemorar mais uma hora do café, 7 anos, nesse bate-papo. E o nosso tema hoje é um tema que eu considero de uma importância muito grande. Então, se você depois quiser se inscrever, mandar suas perguntas, fazer seus comentários, estamos à vontade. Lembrando que a Hora do Café vai ao ar toda sexta-feira, às 19h30. E fica gravado para as pessoas poderem assistir como quiser. Léa Cordeiro é gestora, ela é uma consultora em gestão de pessoas. E o nosso tema é o desenvolvimento das competências profissionais. Parece um tema bem gostoso de falar. Mas eu vou passar a bola para a Léa, porque a Léa vai trazer algumas informações a respeito e nós vamos conversando, como sempre, naquele nosso papo informal. Léa, muito obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vinda. E a palavra agora é sua. Obrigada, Armando. É um prazer, né, mais uma vez estar conversando contigo. É um prazer muito grande estar fazendo parte desses 7 anos, né, de ter assim, sido a pessoa escolhida por você até para, né, inaugurar esse Hora do Café. Né, então, assim, na época foi, né, eu me senti muito lisonjeada e continuo me sentindo, né? Porque uma vez feito, sendo a primeira lá, eu vou manter esse cargo o resto da vida, ninguém me tira. Então, assim, e aí eu continuo lisonjeada, né? Porque volta e meia você me chama para a gente fazer essas comemorações. Né? Hoje estamos distante fisicamente, mas aí no coração continua sempre, né, perto. E aí, com o uso da tecnologia, a gente consegue fazer essas manutenções, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada. Obrigada mais uma vez por este convite, né? E falar sobre, né, desenvolvimento de competências, eu adoro, né? Porque assim, o grande viés da consultoria é trabalhar a gestão por competência. Então, todos os nossos produtos partem a partir da gestão por competência, quer seja na consultoria, quer seja no mapeamento de perfil, quer seja nas mentorias, nos programas de desenvolvimento e liderança. Então, é um tema que está presente para mim 24 horas, né? Quando não através da consultoria, através da docência. E aí a gente trabalha, né, nas questões de pós-graduação, sempre a partir desse viés, né? Independente da disciplina, o desenvolvimento de competências, né? As competências em si permeiam, né, todas as questões que a gente trabalha hoje em dia. Né? Então, eu posso dizer que fico 24 horas efetivamente com esse tema, e que é um tema que eu adoro, né? E não é só uma coisa de discurso, de teoria, né? É de vivência. Então, o que a gente vai conversar e vai trocar, e você tem grande experiência dentro dessa área também, são coisas que nós acreditamos. Né? Então, não são coisas de modismos, né? Mas são coisas que nós acreditamos. O que eu vejo, Léa, eu não sei, agora vamos a gente pensar um pouquinho juntos. Eu vejo assim, ao longo desses últimos 7 anos, muita coisa aconteceu. A tecnologia cresceu de uma maneira assustadora. E aquilo que a gente já conversava há 7 anos atrás, ou até há muito mais tempo que isso, as pessoas não estavam se preparando adequadamente para aquelas competências que são básicas. Porque o que eu digo para as pessoas, e outro dia disse para um mentorado meu, uma pessoa assim: você quer ser médico? Quer, você pode ser. Você quer ser piloto de espaçonave? Quer, você pode ser. Existe tecnologia para você aprender isso. Agora a pergunta é: você quer isso? Isso é aquilo que bate lá dentro de você e fala: olha, é o meu sonho, é
eu me emociono, eu tenho satisfação só de pensar que um dia eu vou estar fazendo uma operação, né? Ou cuidando de um paciente, ou entrando numa nave espacial e indo para Marte. Essa talvez seja uma grande competência. Você considera que nós continuamos nessa fase, nesse novo momento, dessa competência? Vamos começar pelas soft, a gente chama soft skills, né? As competências mais comportamentais e emocionais. O que você acha? Porque assim, né? Dentro dessa tua abordagem, ela está corretíssima. O que eu vejo, primeiro, até antes de falar das competências, né? E aí que pega o teu início da tua fala, do que você quer, né? Que é aquela questão que a gente fala alinhamento de propósito. Né? Porque você pode ter N competências, né? Como você pode precisar desenvolver N competências, né? Mas elas só fazem sentido se estiver alinhado com as entregas que você quer. Né? E quando até se pergunta, né, como você disse, quer ser médico, quer ser isso, quer ser aquilo, né, dependendo do que for o propósito de cada uma das pessoas, né, se for um propósito vinculado à grana, especificamente, né, o tempo de vida útil, né, dessa pessoa dentro desse cenário, né, que é para poder ter grana, que ela vai ter uma vontade de estar se desenvolvendo, indo atrás e fazendo todo aquele processo de aprendizagem contínua, ele é um tempo de vida menor. Né? A probabilidade dela entrar num processo de estresse, né? E de se desmotivar perante isso é muito grande, né? Por mais que ela tenha competências que ajudariam nisto, mas o objetivo final dela, esse propósito final dela, acaba sendo, não é perene, né? Ele acaba sendo mutável muito em função, né, das questões do dia a dia. Tá? Então, acho que assim, né, dependendo qual é esse propósito, e se esse propósito está bem definido, né, ela vai poder pensar em possibilidades de trabalho que vão atender esse propósito, onde ela vai ter o ganho financeiro como um valor agregado, né? Ó, legal o que você está falando, Léa, porque muita gente acha que simplesmente o que está dando dinheiro? Então eu vou ser aquilo que dá dinheiro, né? E agora você dá um alerta para as pessoas que cada vez mais, acho que um grupo de pessoas está começando a compreender, graças a Deus, vovô, né? Para quem acredita em Deus, graças a Deus, de que aquilo tem um tempo de vida muito curto, porque você não é uma coisa, é uma satisfação externa, é alguma coisa que vem de fora. E vai chegar um momento que já, por mais conhecimento que você tenha, por mais competência que você tenha, não vai se satisfazer mais. Vai ter uma coisa perene. E aí vem aquelas, vem as coisas, é como se a gente dissesse, aí vem doença. Se você está fazendo alguma coisa que agora não lhe traz mais satisfação, você começa a ficar doente. É o estresse, né? Você começa a se desiludir, desmotivar de uma série de coisas, apesar de você ter todas as, vamos dizer, as boas competências para ter resultados. Mas a grana não vem. E é como você disse, quando você está fazendo, é o seu propósito, e tem algo consciente, está lá dentro de você, a grana, o resultado financeiro é o valor agregado, que você fala, puxa, que legal, né? Veio, que bom que isso aconteceu. Então, você pega pessoas que têm altíssimos cargos dentro de organizações que estão insatisfeitas com a vida, e tem pessoas que ganham salários muito baixos, mas que estão, nossa, você olha para a pessoa e fala, que feliz aquela pessoa é. Então, a grana, hoje, mais do que nunca, não estou dizendo, pelo amor de Deus, pessoal que está vendo assistindo, não quero dizer que não deva ganhar dinheiro, por favor. Mas a grana não deverá ser, nos próximos anos, o diferencial. Aliás, não é o grande diferencial. O diferencial É. no seu propósito, né?
Isso. Eu sempre até brinco com as pessoas assim, né? Ainda ontem eu estava ministrando um treinamento e aí eu estava, né, falando sobre isso, a importância da liderança. Ela tem que ter, né? A fala dela tem que refletir as ações dela, né? E aí comentando, quer dizer, estão dentro do setor específico que tem muita rotatividade, então eu falei assim, olha, né, vocês têm que fazer o alinhamento, né, com as equipes, cada uma das pessoas quando entra, e aí manter isso, né? E aí como é que você pode fazer isso, né? Com alinhamento de propósito para fazer sentido para essa pessoa querer permanecer nessa organização, né? E quando a gente está falando disto ainda com um público mais novo, né? Então, o tempo de vida útil desse público, né? Dessas pessoas, ele é muito menor. Se antes a gente dizia 10, né? 15 anos, passou para 10, para 5, se a gente falar 2 anos, meio, 3 anos, é um tempo muito longo, né? Para essa juventude. Então, se você não tiver alinhado isso, você não consegue nem chegar nesse tempo. E se você tiver alinhado isso e fazer sempre novas conexões, esse tempo até pode se prolongar. Então, para que isso aconteça, eu falei assim, não adianta, né, você falar sobre isso e alinhar se você não tiver definido o seu propósito, né? E aí, para isso, né, então, definir esse propósito e ver como é que eu estou perante isso, né? Que, então, assim, definiu isso, então, partiu porque a gente fala tanto desse autoconhecimento, né? Então, como é que estão as minhas habilidades, meus pontos fortes, que áreas de melhoria eu preciso desenvolver, que sejam fundamentais, né, para alinhar com esse propósito? Eu estava dizendo para eles assim, se vocês tivessem, né, ganhassem hoje na loteria, né, tivessem aquelas, né, aquela tipo loteria de final de ano, né, que é enorme, que tem milhões de pessoas vão lá para, né, para poder fazer, né? Então, se você tivesse aquele dinheiro que não precisasse se preocupar para pagar os boletos no final do mês, né? Então, que eu possa ficar ad eterno, né, gastando, né, e ter dinheiro para pagar esses boletos, o que que você faria, tá? Que te daria, né, que te desse, atendesse esta necessidade de fazer algo, né? O que que você faria de bom grado, né? Independente de ganhar ou não, né? Mas de fazer algo diferencial, né? Aí certamente vincula, dependendo do que você faria, você pode analisar para isso, né? Para fazer essa atividade estaria vinculada ao quê? Por exemplo, eu faria coisas onde eu pudesse me relacionar com pessoas e ajudar as pessoas. Ok, né? Então, que atividades que existem aonde você possa se relacionar, né? E aonde você possa ajudar, né? E aí começa a montar uma série de possibilidades, né? E aí fazendo novas análises sobre isso, você consegue delinear que área que seria, é uma área de interesse tua. Tendo isso definido, quer dizer, essa área de interesse, que competências que são necessárias? E aí, através desse autoconhecimento, né? Então, o que que eu tenho que já atenderia 100% isso, né, o que que hoje eu teria que ajudaria nisso, mas eu ainda tenho gaps, né, e que eu precisaria desenvolver, né, e que coisas que eu não tenho hoje que seriam necessárias e que daí não são gaps, né, pequenos, mas que eu tenho que fazer toda uma formação específica para desenvolver isso, né? Então, a hora que eu consigo fazer essas análises e verificar o quanto de energia que eu preciso fazer para cada uma dessas competências, né? Eu posso, a partir disso, ter uma definição clara de objetivos, né? E montar o meu plano de ação para desenvolver isso. E aí eu posso contar com ajuda, né? Dependendo desses desenvolvimentos, que podem ser desenvolvimentos que eu posso contar com a ajuda de mentores especificamente, né? Ou que eu preciso de formações específicas, né? Então, aí montar efetivamente, quer dizer, o quanto que eu preciso de recursos financeiros, de recursos de tempo, né? Para poder fazer esse desenvolvimento. E você falou uma coisa interessante quando você pega essas competências podem ter, né? Mas uma coisa que não dá para escapar, não dá para a gente não. Não adianta a gente tentar fazer um monte de coisa sem ter um plano, sem ter um ajuste. Quando a gente fala para as pessoas, você tem que ter um propósito, e aí você, tanto eu como você, nas aulas que a gente dá, falando,
Tudo bem, o propósito está aí. Mas se você não tiver um plano de ação, se você não tiver um método, você não chega lá, né? Eu até brinco com o pessoal. Quando você aprende a andar de bicicleta, você tem um método. Quando você aprendeu a andar, por mais incrível que pareça, você teve um método. Você foi fazendo um passo de cada vez. Você não saiu correndo, pulando, né? Eu brinco com ele. Você não é nenhuma pessoa que sai da barriga da sua mãe, sai, né? Nasce e vai jogar basquete. Você não pode fazer isso, né? Você tem que estar, você aprende em situações e você cria um método. E é interessante que eu fiz uma analogia uma vez com o meu filho mais velho, que ele gostava de ficar sentado, tinha uma mesinha de centro, ele gostava de ficar sentado na mesinha de centro, na sala. E às vezes ele pegava, chamava para pegar, ele era pequenininho, não sabia andar. A gente pegava ele no colo, tirava e botava no colo, botava ele em cima do tapete e tal. Mas aí ele percebeu que ele podia descer sozinho. E aí o que acontece? Ele virava de costas, né, e ia se deslizando, pular, botava uma perninha, depois botava outra, e às vezes ele caía. E ele chorava, ele voltava, ele tentava de novo, ele chorava. E uma vez eu fui tentar ajudá-lo, ele começou a bater na minha mão, como se estivesse dizendo: eu quero fazer sozinho. Então, a gente pode até ajudar, mentor, escola, curso, estudo, qualquer coisa, mas a decisão final é dele e ele tem que fazer sozinho. Não tem Com jeito. certeza. Quando a gente fala, eu estou lá, estou te apoiando, né? Como pai eu estava apoiando, eu estava com pena dele, ele caía, ele não conseguia, ele estava bravo, até que eu fui tentar ajudá-lo. Aí ele bateu na minha mão, assim, do tipo assim, não quero, não me ajuda. Até que ele aprendeu a subir e descer sozinho. Ele não sabia andar. Ele ia só engatinhar, mas ele subia sentado. E a questão é, não me esqueço nunca, as gargalhadas que ele dava quando ele sentava e ficava olhando para mim, né, dizendo, agora ria também, não consegui. As coisas podem parecer muito pequenas no momento, mas não são, porque você sempre coloca um projeto, um plano de vida do tamanho do que você pode, né? Então, você põe todo um processo de viabilidade e vai correr atrás. Pode Sim. demorar, mas quando chega lá, é alguma coisa que não dá para a gente esquecer, né? É como você chega, alguém deve acontecer, que algum aluno chega para você e fala, depois de você ter ajudado, dado uma dica, o aluno chega para você e fala, professora Léa, muito obrigado, você me deu uma dica sensacional. Eu fui lá e fiz e deu certo. Você Uhum. sai toda satisfeita porque a dica você deu, mas o grande momento da transformação da competência de um lado para o outro foi a própria pessoa. Não existe mágica nisso, né? Existe trabalho, né? Suor, né? E aí você não vira, né? Aquela coisa, né? Eu dei a dica, né? Mas ele tem que implementar, Sim, né? Ele tem que ter constância nessa implementação, porque ele não vai desenvolver um novo comportamento, né, de um dia para o outro, sim, né? Tem que ter constância nisso. E quando a gente está falando em competências, né, eu posso ter competência tanto nas competências técnicas quanto nas comportamentais, é essa constância que vai poder dizer que chegou no momento em que ele tem, ele não tem, além dele ter o conhecimento, né, ele teve a experiência, porque ele está fazendo isto, né, e ele tem a habilidade, porque ele faz isto com facilidade. A hora que ele estiver fazendo isto com facilidade, ele desenvolveu aquela competência, né? Agora tem o outro lado, né? Então a capacidade ele tem porque ele, né, conseguiu fazer este núcleo, mas ele tem que ter a disposição, porque ele pode ter a competência, né? Mas não ter a disposição, não ter o comprometimento, não ter a confiança ou não estar motivado para fazer essa entrega. Então, quando a gente está falando
em competências técnicas, vamos dizer assim, né? Então, a capacidade é a primeira questão, né, que vai valer o conhecimento, as experiências e aí as habilidades, né? Então, tá ok nisso, tá ok, tá? Agora, ele quer fazer essas entregas, né? Que vai lá da disposição. E aí, assim, a maioria das vezes, se é alguém que gosta da área técnica, ele vai fazer sim, né? Agora, se ele precisa de competências comportamentais, né, e ele tem uma dificuldade nesta área, né, então, muitas das vezes, ele teve o conhecimento através de N formas, como você citou, né? Ele começou a vivenciar isto, né? Então já está tendo algumas experiências, vivenciando aqui, ali ou lá, acolá. Pega um pouco na habilidade de fazer isto com facilidade, porque daqui a pouco ele não engrenou bem, então na hora que ele conversa com um, daqui a pouco ele faz, na hora da contato com o outro ele faz, mas ele não incorporou isto, né? Então ele não consegue ainda fazer com facilidade. Né? Por quê? Porque ele não se sente motivado para, né? Então, se ele não está motivado para, né, certamente ele não tem o comprometimento ainda para isso, quer seja, né, não importa aí os fatores, né? E aí significa o quê? Né? Que ele vai arrastando aquilo. Né? Então, E aí trabalhar. ele vai arrastando, né? Eu Exato. acho que quem vai assistir o nosso bate-papo vai arrastando. E olha, eu não sei quanto a você, não sei quanto às outras pessoas, mas como é ruim você ficar arrastando, é como se estivesse arrastando uma corrente de 500 Uhum. quilos e por mais que você procure fazer, não sai direito. Né? Desculpa, eu tive que interromper, porque quando você Não, sem problema. está, eu fiquei me imaginando você com peso, né? Você não tem velocidade. Eu sempre digo uma coisa: às vezes você não tem a rapidez, não tem a agilidade para poder fazer isso. Uhum. E você fica se arrastando para chegar, e muitas vezes não chega. Tem uma hora que você fala, não, chega, eu não vou continuar arrastando essa pedra atrás de mim. E é uma pedra que a gente próprio cria. É um peso que nós próprios criamos, não veio de ninguém. Quando alguém fala, mas é o governo, é meu chefe, é minha mulher, não sei o quê. Não, é a gente que cria. Sinto muito, às vezes, de dizer isso, mas somos nós os únicos responsáveis. Né? Com certeza, né? E aí, pensando a partir disso, então, assim, por isso que tem que fazer sentido, né? Porque se não fizer sentido, aquilo que eu quero, então, para desenvolver essas competências que não são, digamos, tão naturais para mim, eu vou sentir esse peso, eu vou parar no meio do caminho, né? Se fizer sentido, eu faço as minhas escolhas, né? Eu vou fazer isso com uma constância maior até chegar no momento em que eu tenho habilidade, né, com essa competência e a coisa flui. Né? Mas é aquela questão, né? Esse vínculo, por isso que a gente volta a falar. Então, quando a gente fala em propósito, não pode ficar como um chavão, né? É modismo. É uma coisa real, efetivamente, que a gente acompanha no nosso dia a dia. Se não tiver esse vínculo, a coisa fica arrastada e a pessoa não consegue desenvolver aquelas competências específicas necessárias para aquela, né, para aquele cargo, ou para aquela atividade, ou para aquele momento de vida da pessoa. E uma coisa interessante é o seguinte: eu não gosto de citar grandes exemplos, né, os grandes nomes, todos eles sempre têm. Continuam estudando. Tem um cara lá que está super rico, um dos homens mais ricos do mundo, continua estudando, continua, tem os seus mentores, tem as suas pesquisas, ele continua. Para que tudo isso? O que move? A pessoa, sabe, ele é o mais rico do mundo, ou é um dos mais ricos do mundo, mas ele continua lendo, estudando, pesquisando, buscando soluções, buscando mentoria. Por que ele faz isso? Se parece que ao longo as pessoas, algumas pessoas, não estou dizendo todas, mas penso que depois que você chegou no patamar, atingiu o que eu queria, eu vou parar e não vou fazer mais nada. Não. Ao contrário, e a gente sabe disso, eu e você, que aprendemos na PNL, é aí que vem mais coisa. Aí que a gente, não, cheguei Tá, aqui, agora eu vou um passo maior. Agora eu vou dar um exato. passo. Vou.
E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um amigo meu, né, que ele fala: maior a luz, maior a sombra. Quanto mais luz, quanto maior você cresce, maior a sua sombra. Isso é natural. Exato. Ou seja, você vai enfrentar mais coisas, vai ter mais problemas, mas tem uma coisa que é fantástica. Você aprende como solucionar. Você faz Isso. uma boa gestão. Se alguém apresenta alguma dificuldade para você, você fala: é uma grande oportunidade de crescer, é uma grande É, oportunidade de aprender. Vamos embora, né? Ao isso. invés de ficar lamentando: minha vida não dá certo. E tal. Exato. É, e aí que você traz essa questão, né? Faz parte, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de competências, né? Não importa a competência, né? Não importa a área que você esteja para fazer esse vínculo, o aprendizado contínuo é a base, né? Então, assim, hoje eu posso estar 100% naquela competência, porque, né, o meu mercado ou o cenário que eu estou inserida, né, exige determinados comportamentos. Né? Mas a gente está num mundo em constante alteração, né? A gente fala, né, dessas questões e a evolução, né, é exponencial. Então, cada vez mais rapidamente, aquelas entregas têm que ser feitas de uma maneira ou diferenciada, ou até a mudança na forma dessas entregas, ou robustez diferente. Então, para isso, o aprendizado contínuo é crucial, né? E aí tem N formas para poder ter esse aprendizado. E vinculado a isso, eu preciso estar fazendo, né, que você trouxe um pouco na tua fala, né, formas de eu poder ter um feedback, né, fazer uma autoavaliação de como as pessoas estão me vendo perante aquilo, porque às vezes eu acho que eu cheguei num patamar e as pessoas não estão vendo essas entregas. Né? Então, quer dizer, então, eu não posso parar, né? Eu preciso, nesse processo, à medida que eu vou me desenvolvendo, tendo pessoas que possam me dar esse feedback regularmente, quer sejam pessoas do meu convívio, se eu estou dentro de uma organização, quer sejam, né, e aí pode ser, né, pares, né, superiores, subordinados, mas pessoas que estão do meu convívio fora da organização, porque se eu estou trabalhando uma competência comportamental, a alteração ela é geral, né? Não é só dentro da organização. Então, às vezes, se eu estou perguntando na organização, dependendo do meu cargo, posso ter um feedback positivado e daqui a pouco não é isso. Na minha maneira de me comportar, de ser com essas pessoas, estou levando-as a dar aquele feedback. Né? De uma maneira consciente ou não consciente, eu posso estar manipulando essas informações. Mas quando eu falo, né, com amigos, e se são amigos verdadeiros, né, ou na minha família, eles podem me dar esse feedback, olha, né, você não mudou tanto assim, não, você está dessa forma. Então, eu posso verificar que ainda falta, porque não tem como dizer, não, mas na empresa eu mudei aqui com as pessoas e aqui ainda não. Não existe. Mudança de comportamento envolve, né, as pessoas em todos os momentos, em todos os núcleos que ela estiver inserida. E não é só você. Várias pessoas que já participaram aqui da nossa aula de café dizem assim: olha, mano, não dá para você separar você ser uma coisa e uma outra coisa. Você pode utilizar competências específicas para resolver problemas dentro da organização. Mas se aquilo vai afetar você dentro da sua casa e de sua casa na organização, vai. Agora, você pode ter competências para que não deixar que aquilo traga resultados diferentes. Mas se eu estou triste hoje por alguma coisa que aconteceu na minha casa, essa tristeza eu vou levar para dentro da empresa. Eu posso não exercitar a tristeza na solução dos problemas que eu tenho na organização. E vice-versa, algumas coisas que acontecem na organização que eu vou lá trazer para casa, mas como uma emoção e não como um resultado. Então eu vou fazer desse jeito, ou eu vou dizer, não, isso não existe. Existe, faz parte, e graças outra vez à nossa inteligência, à nossa evolução, nós estamos compreendendo que nós somos seres únicos, totais. Nós estamos tudo, está tudo acontecendo à nossa volta. Sim, Alguém disse para você: mas o problema lá da Ucrânia e da Rússia não tem nada a ver comigo. Tem, sim, tem. tem. O problema lá do Israel com o Hamas também não tem nada a ver comigo. Tem, sim, senhor.
O problema desse que tem, isto pode ser que a gente não consiga entender agora, mas faz parte de todo o contexto do ser humano que não existe uma coisa, na minha visão, né, separada. Tá? São todas conectadas, direta ou indiretamente, É e você vai diretamente. sentir esses reflexos a curto, médio ou longo prazo. Exato. Pode ser que, por exemplo, alguém chegou para mim e disse assim, né, há muito tempo atrás, olha, o problema da região sul, principalmente Santa Catarina, que era o lugar onde eu conhecia bem, ali vai dar enchente direto, porque o pessoal não preservou, parari, para lá, tirou as matas ciliares e tal. Então, quando tem chuva muito forte, ou tem a laninha, sei lá, qual que é o fenômeno climático, dá problemas. Afeta as pessoas, afeta o humor das pessoas, afeta a produtividade das pessoas, a emoção das pessoas, sim. Como a gente não pode deixar de pensar no que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul agora? Eu conheço muita gente lá. Eu tenho um mentorado que mora em Lajeado, né? Como é que ele estava? Por mais que a gente fale, não, vamos ser pragmáticos, não dá. A gente sente e isso faz parte, né? Eu não vou chorar exatamente, não vou sentir a mesma coisa que ele está sentindo e chorar como ele está chorando, mas aquilo nos afeta. E o que que eu posso trazer de aprendizado e de evolução como ser humano? Então, quando a gente fala de competências profissionais, a gente não está falando só do momento de trabalho, né? Nós estamos falando de competências de forma geral. Gostar do que faz, fazer com dedicação, com atenção, bom humor, vai trazer para você competências muito boas. Né? Não sei, quando a gente fala, vamos fazer com bom humor, né? Não é se dando risada, não é fazendo palhaçada, mas é você se divertindo naquele processo, que é a mesma coisa que está acontecendo quando você faz as coisas na sua casa de bom humor, né? Quando você pega, fica bravo com uma criança, mas aprende com ela. Ou acha, né? A minha diferença esses dias tem sido um gatinho que nós botamos tela na janela, ele vai lá e escala a tela. Aí o que acontece? A tela sai da coisa e arrebenta. Aí você vai, Aham. uma de novo. Aí ele vai. Aí você tira o gato. Vão aprender. Uma hora ele vai parar, porque, né? Mas é um gatinho pequenininho, então ele está naquela fase de crescer. Vamos educá-lo. Agora adianta, vou matar o gato, coitado, não tem nada a ver com a coisa. Esses dias eu fui lá, consertei, arrumei toda a tela do quarto da suíte. Daqui a pouco, eles gostam de ficar olhando a janela, né? E ele fica penduradinho assim. Aham. Eu não sei. Como um gato deve ser maravilhoso ficar pendurado, né? Mas, E uma coisa, né, até você trazendo isso, né, a gente tem que entender também, né, os contextos, né, que assim, esse desenvolvimento dessas competências. Hoje em dia, a gente tem formas diferentes até, né? Então, tem aquelas tradicionais que nós estávamos falando, mas assim, a gente tem que entender, hoje a gente tem né, uma forma de desenvolver competências, por exemplo, com a aprendizagem adaptativa, né, que eu tenho plataformas de e-learning que estão, né, milhões de plataformas hoje que estão utilizando algoritmos, né, de aprendizado adaptativo, muito olhando, né, de uma maneira que eu possa personalizar esse conteúdo a partir das minhas características, a partir das demandas que eu tenho, né, e aí fazendo, né, estruturando o aprendizado para mim. Né? Então, não necessariamente eu preciso comprar nos formatos que tem, mas eu posso fazer, né, usando essas plataformas, com esses algoritmos, né, fazendo assim, um aprendizado estruturado para o meu estilo, para o meu perfil, para atender aquelas demandas que seria diferente do teu. Né? Uma outra. e isso é legal, Gazão. O que você está trazendo é o seguinte: o pacote pronto não vai me servir. Vai me servir o meu pacote. A partir vamos dizer, a partir de um genérico, eu vou escolher aquilo que vai fazer com que eu consiga atingir o meu propósito. Aí a gente Isso. volta lá no começo. Eu vou Aham. escolher isso. O É. cuidado que nós temos que ter.
com essas fórmulas, receitas que estão prontinhas, dizer você vai conseguir. Não. Pode ser que algumas pessoas consigam, mas a grande maioria não vai conseguir. Por quê? Porque não tem, como é que a gente, aderência, vou chamar assim, não tem aderência com aquilo que você é, né? Quando você está trabalhando com isso. É, Não é eu digo aquilo, assim, é como. hoje, né, é mais fácil, cada vez vai ser mais fácil de você desenvolver, né, se você estiver, logicamente, disponível para, né? Então, a gente tem essa questão do aprendizado adaptativo, a própria questão da realidade virtual, realidade aumentada, usando essas tecnologias, a gente consegue estruturar ambientes, simular ambientes reais. Exatamente. E aí, sem ter a exposição de outras pessoas, digamos, que dependendo da área, do contexto, que eu precise estar trabalhando com aquela competência, se eu tiver pessoas reais, eu posso estar, às vezes, prejudicando a própria pessoa, o desenvolvimento, ou trazendo, né, questões sérias de prejuízo em vários formatos, mas eu tenho, né, são simulações de ambientes reais, então eu posso usar, né, tanto uma realidade virtual, uma realidade aumentada, para poder fazer isso e desenvolver a partir do que eu preciso, né? Então, eu tive aquele aprendizado adaptativo formatando, né, para o meu perfil o que, que era necessário. Eu posso simular isso através de uma realidade virtual, de uma realidade aumentada. A gente até pode pensar também no formato desse desenvolvimento, né? Eu não preciso ficar horas, né? Usando o formato do microlearning, né? Então, assim, como é que eu vou fazer isso daqui a pouco, assim, o que que é necessário, como você falou, o primeiro, o segundo, o terceiro passo, né? Eu posso fazendo essa construção aos poucos. Dependendo do perfil, né, tem várias formas de utilizar a gamificação para poder me ajudar dentro desse processo. A própria IA, né, a própria inteligência artificial, eu posso estar utilizando, né, para poder fazer algumas análises, assim, no formato aí mais de preditivo, né, pensando em competências profissionais para fazer essa análise preditiva, pensando como é que eu posso desenvolver isso, que formas de feedback automatizado que eu posso. Hoje em dia a gente consegue utilizar a inteligência artificial para trazer conteúdos de aprendizado e feedback automatizado, né? Mas eu preciso, então, assim, não é dominar isso, mas entender isso ou buscar quem entenda para poder me ajudar nessas construções, né? Bom, agora a gente o que eu vejo é o seguinte, a gente tem assunto para 10 horas de hora do café, porque nós temos aí, existe muita coisa que nós precisamos conversar e discutir, e as pessoas aprenderem. Eu julgo que nós estamos num momento de transição, né, que a gente está naquele momento, bom, tá aparecendo tanta coisa ao mesmo tempo, tem alguma dificuldade. Então, alguns dias atrás, parece que no mês passado, a Finlândia ela pegou e falou: não tem mais computador em sala de aula, notebook nem celular. Agora é tudo na munheca, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque estava tirando a reflexão e a lógica do processo. A criança apertava o botão e já saía a resposta pronta. Então, e é muito simples, né? É mais cômodo. Então, vamos parar. Você tem que pensar, você tem que repetir, tem que calcular, tem que aprender a fazer a conta. 2 mais 2 e tal. Ao invés de você apertar o botão ou dizer, quanto é 2 mais 2? E a resposta já vem pronta. A ideia não é essa, nós estamos no processo. Mas, como nós estamos aqui já, né, quase 40 minutos já de bate-papo, olha só, rápido, né? Vai passando o tempo. Na nossa hora do café, a gente tem aquele famoso bate-papo que a gente pede. Dona Leia, que dicas você dá? Sabe aquelas dicas matadoras para o pessoal que precisa desenvolver as suas competências? E agora, como a gente já falou, tanto profissionais, vamos ter competências pessoais, de seres humanos. Que dicas você dá para essas pessoas aí, para a gente já ir fechando o nosso hora do café? Eu vejo assim, né?
São algumas dicas muito óbvias, né? Mas que o óbvio tem que ser dito, né? Acho que a primeira questão, seja curioso, né? Seja curioso, vá atrás das questões, né? Seja aberto para novas experiências, né? E para poder explorar isso e se desenvolver a partir disso. Uma segunda questão que eu acho fundamental, tenha um network ativo. Porque isso vai fazer com que você esteja sempre oxigenando, né, trazendo questões importantes das várias esferas, e aí você pode fazer conexões com isso. Certamente defina metas claras. Né? Então, isso tem que estar, né? Se a coisa não tiver clarificada, e aí a gente, né, trabalha com vários formatos, né, várias ferramentas para poder, a partir dessas metas claras, montar um plano de ação. Né? Eu gosto muito de trabalhar com o 5W2H ali, né, que ele me ajuda, né, de uma maneira muito básica, né, e é uma coisa que todo mundo conhece. Né? Uh, busque feedback, tá? De pessoas que você, né, entende que possam agregar, que não sejam aquelas que vão dizer que está tudo 10, né? Mas busque feedback de pessoas que estejam dispostas a te falar abertamente, né? E escute isso, né? A partir do momento que você vai buscar, né? Que seja aberto, tenha abertura para isso, né? E aí peça, né? Feedback assim, quer dizer, legal, né? Ótimo quando eles dizem que está bem e tal, mas e outras coisas, né, que eles estão vendo que poderiam contribuir para você melhorar, né? Então é aquela coisa, sempre pensando, né, aqueles feedbacks que a gente chama, né, de melhoria, né, para você poder ampliar. Certamente a gente já conversou isso, se manter atualizado, né? Então, e aí tem N formas de fazer isso, né? Acompanhando aí tendências, mudanças, né? Tanto no que se refere a tecnologias, metodologias, a práticas, né? Então, atualização de uma maneira geral. Né? Uma coisa que eu acho fundamental, que as pessoas acabam esquecendo, né? Acho que essa dica é crucial. Cuide de você. Né? Priorize esse teu bem-estar, né? Nas esferas físicas, né? Até você fez alguns comentários, né, no decorrer, o físico, mental, emocional, né? Então, assim, não tem como eu dar para o outro o que eu não tenho. Né? Então, eu não tenho como trabalhar, né? Se eu estou falando de desenvolvimento de competências, né? E aí, para isso, para fazer entrega para os outros, se eu não estiver me cuidando. E, né, seja proativo, né, acho que assim, né, uma última dica no sentido de assumir a responsabilidade mesmo para o seu próprio desenvolvimento, né, profissional, e estar sempre aberto, buscando aí as oportunidades para aprender, para crescer, para se desafiar, né? Então, essas coisas assim, se eu estou legal hoje, ótimo, mas o que mais que eu posso fazer? Né? Se eu não estou 100%, o que eu posso fazer primeiro para chegar nesse 100%, né? E depois que eu chegar lá, né? O que mais que eu posso fazer para manter? Né? Porque a minha referência, né? A minha forma de graduar, ela vem muito a partir do contexto que eu estou no momento. À medida que muda cenário, né? A minha graduação é outra, a minha calibragem tem que ser outra, e esse processo, né, é um processo evolutivo. Maravilha. Olha, eu digo sim, eu sempre estou aprendendo com você, porque é maravilhoso. Eu ouvi e parece que bate assim, algumas coisas que a gente já sabia, mas será que eu estou fazendo mesmo? Olha, posso fazer um pouco mais. A ideia do fazer um pouco mais é o que faz com que a gente se desenvolva. Então, desenvolver competências, para mim, é ótimo. Minha amiga, vai ficar aqui, porque eu mesmo tenho uma série de perguntas, vai ficar aqui para uma próxima etapa e vou também contar com o pessoal. Que se quiser fazer perguntas, por favor, façam perguntas, façam comentários, eu passo para a minha amiga Leia, ela tenho certeza responderá todas, e vamos deixar em aberto para uma segunda fase, onde a gente vai conversar daqui a um tempo, porque de tempos em tempos as coisas estão mudando, nós estamos crescendo, e isso é muito importante. Mas as dicas que você deu no final aqui terminam o nossa hora do café com uma nota, não é nem nota 10, não existe mais. A gente, na minha época de criança, era nota 100, né? E a professora colocava assim, parabéns, nota 100, né? Então, muito obrigado pelo seu
momento maravilhoso que você fez aqui e eu fico muito feliz. Termina aqui a nossa hora do café. Um papo sempre informal. Para quem gosta de açúcar, toma um café com açúcar ou sem açúcar, tanto faz. Mas o importante é que, se o papo é bom, o café desce redondinho. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço para Foi um você. prazer. Um beijo no coração de vocês.